Graça e paz a todos. Amados, hoje eu tenho uma palavra profética de Deus para a sua vida. O título dessa palavra é o seguinte: as promessas do perdão de Deus. O texto base, ele se encontra no livro do profeta Oséias, no capítulo 14. Nós leremos dos versículos 1 até o versículo 8. A palavra de Deus diz o seguinte: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda a iniquidade, aceita o que é bom e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. A Assíria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos e não mais diremos a obras das nossas mãos. Tu és o nosso Deus, por ti, ó órfão, alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo o amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão seus ramos, o seu resplendor será como o da oliveira e sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão. Serão vivificados como cereal e florescerão como a vinde. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Amados, o profeta Oséias, ele anunciou a mensagem de Deus ao povo de Israel, o reino do norte, depois do tempo do profeta Amós e antes da conquista da cidade de Samaria pelos assírios em 721 a.C. Oséias, ele avisa aos israelitas que Deus vai castigá-los por estar adorando ídolos. O povo estava bom e próspero, mas estava se apodrecendo por causa da idolatria, por causa da imoralidade e por causa também da injustiça. Agora, devido aos séculos de pecado, o povo estava chegando ao fim, meu amado, e a infidelidade deles é comparada ao pecado do adultério. E Deus faz o seguinte: Deus ele ordena a Oséias que se case. Em Oséias 1, no versículo 2 diz assim: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituição e terá filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Ele se casa, mas a mulher dele se torna adulta. Oséias ele sofre com a infidelidade dela, mas ainda mostra misericórdia para tomá-la de volta. Assim, Deus viu a sua noiva, o povo de Israel, se envolvendo com outros deuses, ou seja, cometendo adultério espiritual. O profeta Oséias, ele teve uma experiência dolorosa com a sua esposa. A mulher de Oséias, ela se tornou adúltera, meu amado, e teve filhos com seus amantes. Apesar de tudo o que Oséias fez para mostrar o seu amor, ela o traiu repetidas vezes. E esta experiência levou o profeta Oséias a descrever o relacionamento de Deus com o povo de Israel, como a de um marido fiel com a sua esposa infiel. O profeta Oséias ainda, ele via esperança para Israel, mas se ela se arrependesse do seu pecado, por quê? Porque Israel estava caída, Israel tinha tropeçado e o pecado assolava o povo de Deus. Israel foi infiel a Deus quando começou a adorar ídolos, a adorar deuses falsos. Por isso, Deus está virado com eles. Mas o amor de Deus não tem fim, meu amado. E Ele não rejeita os que se arrependem verdadeiramente. No capítulo 14 de Oséias, no versículo 1, diz assim: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Esse pedido, ele não atinge somente a Israel, mas a todos os homens caídos desde Adão.
E isto inclui você, meu amado, que está distante dos caminhos do Senhor. Às vezes as pessoas reconhecem problemas e até mesmo erros na vida, mas não voltam ao Senhor, não querem ter um compromisso sincero com Deus. A tendência de muitas pessoas é jogar a culpa nos outros, ou jogar a culpa nas próprias circunstâncias. E falam assim, simplesmente aconteceu. Você precisa deixar para trás deuses que foram se acumulando em sua vida, que por vezes te dominam. Eles te dominam porque atingem suas fraquezas, como por exemplo, a ganância, a ambição, o poder e várias outras. A volta ao Senhor exige que a pessoa ela assuma o que fez, reconhecendo o seu pecado. A palavra de Deus em 1 João 1 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O pecado ofende, o pecado, ele machuca o coração de Deus. Todos os pecados são ofensas contra Deus. Às vezes, meu amado, nós magoamos outras pessoas também. Nós precisamos pedir perdão às pessoas ofendidas. Seja humilde, como Jesus quer que sejamos. Confessar os pecados a Deus traz libertação. Amados, confesse o seu pecado a Deus. Vá para o seu quarto em secreto e confesse a Deus. Não exponha a sua vida íntima às pessoas erradas. Temos o nosso Deus, precisamos confessar a Ele todas as nossas transgressões e nossos erros. Precisamos fugir de pessoas oportunistas que querem nos expor para poder nos acusar. Seja sábio, meu amado, seja prudente. Quem confessa seus pecados a Deus, reconhece que agiu de maneira errada e que desagradou ao nosso Senhor. Deus perdoa quem confessa com sinceridade seus pecados. Deus é fiel e justo para nos perdoar, como nos diz em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Para sermos perdoados, meus amados, nós temos que mostrar, primeiro, arrependimento. No versículo 2 do texto lido, diz o seguinte: tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz Ele: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Deus quer que você abra a boca e confesse a Ele. Oséias, ele pede ao povo a confissão dos pecados. Ele diz assim: tende convosco palavras de arrependimento. Israel estivera caminhando na direção do julgamento, que só podia ser desviado através de um completo abandono do pecado e da idolatria e uma volta a Deus e as suas justas reivindicações sobre as vidas do seu povo. Por isso, a ordem: convertei-vos ao Senhor. O pecador que volta ao Senhor deve mostrar frutos do arrependimento. Em 2 Samuel 12,13 diz: então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Em Lucas 18,13 diz: o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. O pecador purificado deve exaltar o nome do Senhor. Confissão de pecados e renúncia deles na vida de Israel resultaria em bênçãos, meu amado, como o consequente louvor e a ação de graças. O louvor, ele é comparado ao sacrifício que é oferecido pelo crente cheio de gratidão. No livro de Salmos, no capítulo 51, dos versículos 13 até 17, diz assim: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livrai-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifícios, do contrário, eu te os daria,
e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Quanto mais felicidade encontramos no caminho do Senhor, com mais fidelidade e sinceridade poderemos divulgar suas boas novas. O salmista, ele pede para que Deus não lhe dê somente o entendimento, mas que abra os lábios. Nos dias de hoje, temos que orar pedindo a Deus que nos capacite a pregar o Evangelho, mas que faça segundo a sua vontade. Quando nos tornamos fiéis e sinceros, os outros, meu amado, são influenciados por nós. Se existe uma oferta que Deus não despreza, é o coração contrito e quebrantado, arrependido pelos males que causou com o seu pecado e aflito para reconciliar-se com Deus. Esta deve ser a nossa oferta. No versículo 4 diz assim: curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo o amarei, porque a minha ira se apartou deles. Deus faz um chamado amoroso. Deus chamou Israel de volta para si. Assim, Ele faz o mesmo com você que está diante dele, ou que ainda não o aceitou verdadeiramente, ou está brincando de ser crente. Deus quer curar a sua infidelidade e feridas da sua alma. Ele ama, meu amado, o arrependido. O amor de Deus é incompreensível aos homens. Depois de tudo o que você fez, Deus está disposto a te aceitar de volta, com todo o seu carinho, e está de braços abertos te esperando. Não olhe para as pessoas, deixe o orgulho de lado, venha, meu amado, para os braços do Pai. No versículo 5 e 6 ele diz assim: serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará as suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão seus ramos, o seu resplendor será como o da oliveira e sua fragrância como a do Líbano. Deus quer que você cresça e dê frutos e que raízes fortes sejam brotadas na sua vida. Como Jesus perdoou Pedro por negá-lo 3 vezes, ele deu grandes responsabilidades na sua obra. Deus prepara o servo arrependido para seu papel no reino do Senhor. Os cedros do Líbano, eles têm um aroma doce, um cheiro perfumado. Assim, meu amado, será você para o Senhor. O texto, ele nos mostra que Deus está pronto a aceitar o verdadeiro arrependimento de Israel e seu retorno a Ele. Deus está pronto para aceitar o seu arrependimento, meu amado. Através do profeta Osés, ele diz: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Não perca tempo, volte para o Senhor, deixe Deus restaurar a sua vida, deixe Deus restaurar a sua família. Ele quer abençoar a sua casa, Ele quer abençoar seus filhos, o seu trabalho, Ele quer abençoar os seus projetos. Deus quer ouvi-lo dizer assim: por favor, retira a iniquidade nossa e aceita-nos de volta, então lhe ofereceremos o fruto de nossos lábios. O fruto dos lábios significa confissão do pecado aceitável a Deus. Deus quer ouvir você dizer: nós não confiaremos mais na Assíria, nem confiaremos novamente nos cavalos e carros do Egito. Cessaremos de adorar ídolos. Deus precisa, meu amado, ser o centro da sua vida. Deus quer que você confie nele e nas suas promessas. No livro de Isaías, no capítulo 42, no versículo 8, diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não darei a outra, nem a minha honra às imagens de escultura. A palavra de Deus é clara e objetiva. Deus, Ele não divide o seu louvor com ninguém. A glória pertence somente a Ele, pois Ele é o único que tem o poder para transformar vidas, meu amado, e mudar histórias. Eu queria encerrar essa palavra te dizendo o seguinte: o que me deixa triste, e a Deus mais ainda, são pessoas dentro das igrejas que dividem a glória de Deus com outros, principalmente com líderes, com pastores, com congressistas e cantores gospel.
Meu amado, Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Acorde. Honre seu pastor, o seu líder, mas dê tudo glórias ao Pai. Louve a Deus pela vida do seu líder, pois foi Deus quem o capacitou, mas nunca podemos deixar ninguém e nada tomar o lugar de Deus em nossas vidas. Livre-se das idolatrias da sua vida. Tudo o que é feito demasiadamente, quer dizer, exageradamente, torna-se ídolo nas nossas vidas. Amados, o Espírito Santo quer abrir seus olhos nesse momento. Em Oséias 14, no versículo 9 diz assim: quem é sábio que entenda estas coisas, quem é prudente que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Meu amado, medite nessa palavra e que Deus possa abrir o seu entendimento e os seus olhos para compreender o recado dele. Fique com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?